Nosso assunto hoje é o estresse, palavrinha que tem sido muito usada, né? Muitos profissionais têm jornada duplas e até triplas para dar conta do trabalho e também da vida em casa, deixar tudo organizado. Mas você sabia que quem trabalha fora de casa pode ser menos estressado do que quem trabalha em casa? A gente vai conversar sobre isso com a psicóloga Lígia Guerra. Lígia, bom dia. Bom dia, Gisele. Bom dia, Soler. Olá. Não desmerecendo o trabalho de casa, né? Porque quem fica em casa também trabalha bastante, mas talvez não se distraia, né? Nesse caminho entre o ir e vir, é isso? É isso, e também tem um aspecto que a pessoa fica com uma ideia de que quem está em casa não tem pressão. Isso é uma inverdade. Inclusive tem a Joana, que é uma telespectadora nossa, ela disse que ela lançou um desafio para ela mesma. Ela ficou contando quantos dias, ela é mãe de 3 filhos adolescentes, quantos dias ela não recebia um muito obrigada da família. Ela chegou ao cômputo de 271 dias sem receber um muito obrigada. Aí ela disse que o silêncio da gratidão foi quebrado quando ela foi comprar o vestido de formatura da filha. Então, o que ela coloca pra gente? Que o trabalho de casa é um trabalho que quando você não faz, ele aparece. Mas que quando você faz, ele é uma obrigação. E além do que tem a intimidade, tem a cobrança, e muitas mulheres que ficam em casa, elas também não têm uma gratificação econômica, ou seja, tem uma dependência aí que também gera estresse. Né? Em relação ao homem que ajuda, digamos assim, no trabalho de casa, ou mesmo tem o trabalho de casa, assume as duas funções, né? Esse nível de estresse, ele se mantém o mesmo em relação às mulheres que também têm 2 atividades, como disse a Gisele, tem até a jornada tripla até. Se o homem for, digamos assim, o único responsável pela casa, porque hoje nós temos casos em que as mulheres também abandonam o lar, nós temos pesquisas que apontam que sim, que é o mesmo estresse. Agora, se ele tiver um compartilhar com a esposa, o estresse dele ainda é um pouco menor, porque as mulheres ainda assumem uma grande carga a mais do cotidiano doméstico. Então, o que a gente percebe nas pesquisas é que no final de semana o estresse diminui. Quando você vai ver, né, toda a avaliação das pessoas respondendo às pesquisas, como elas se sentem de segunda a sexta e no final de semana. Por quê? Aí a gente chega à conclusão que quem trabalha fora tem um malabarismo doméstico também, mas que quem fica só em casa compartilha também com a família outras atividades que não são as tarefas domésticas. Então, nós quebramos aquele tabu de que o trabalho em casa não gera pressão, não gera cobrança, não gera expectativa, gera muito mais até. É que quando você trabalha fora, você também pode chegar para o seu chefe e falar, olha, não consegui fazer, e você vai ter as consequências, você vai passar por algum tipo de punição, mas é menos pessoal do que em casa. E quem acha que trabalhar em casa não gera pressão não sabe o que é fazer almoço com as crianças chegando e com fome e falando, né? Sem contar o nível de intimidade. As pessoas em casa, elas tendem a achar que tudo vira normal. Né? A gente não vai falar só da gratidão ou do dinheiro. Existe uma zona de invisibilidade para quem fica em casa. A mulher, de uma forma geral, que fica só em casa, só entre aspas, né? Ela muitas vezes ela não é vista com o mesmo respeito, infelizmente, do que a mulher que trabalha fora. Porque a nossa sociedade ainda associa muito essa questão do respeito a ganho monetário. No sucesso, né? O sucesso, exatamente. Ele está intimamente associado. Nós podemos até ver isso com outras profissões que às vezes não são tão bem remuneradas, que são importantes, mas que não têm o reconhecimento que deveriam. E eu diria que o trabalho no lar passa por isso também. Esse conceito de remuneração é bem complexo, né? Porque a remuneração não é só monetária, né? É do carinho também. A Gisele se referiu a essa questão da impessoalidade que você tem no trabalho. Em casa, você tem essa carga emocional, né? Da afeição, né? Pela família, enfim, pelos filhos, seja quem for que conviva com você em casa. E isso também gera essa carga extra de estresse. E é interessante isso que você está perguntando, Soler, porque até colocaram em uma das pesquisas o nível de estresse de cargos de altos executivos e das mães. E chegaram à conclusão que as mães se cobram tanto quanto os altos executivos, um nível de perfeccionismo. Então, você veja como realmente é correto o que você está colocando, né? Esse nível de estresse aí, ele não está muitas vezes só associado ao dinheiro, ele está associado ao como você realiza a atividade, o quanto de expectativa que você julga que você, né, deva, de que forma que você deva realizar aquele trabalho. Porque uma coisa às vezes é o que a família enxerga, mas muitas vezes é o que a mãe enxerga.
ela às vezes é a pior carrasca de si própria. Ela julga que ela deva fazer tudo com um nível de perfeição, que nem o marido acredita que deva ser daquela forma, mas para ela aquele é um ideal de maternidade, de afetividade, até de lar perfeito, né? Agora, como evitar esse estresse, já que a gente tem essa consciência, né, agora realmente de que quem fica em casa se estressa mais, não depende só do reconhecimento do outro, né? Não, Gisele, eu diria até para essas mulheres que elas estão em casa, que elas efetivamente, como as mulheres que trabalham fora, tirem o seu tempo, que compartilhem com outras amigas, né, as suas realidades, que conversem mais com a família e que aprendam a delegar. Não é porque elas estão em casa, digamos assim, se dedicando completamente ao lar, que as atividades do lar devam ser realizadas apenas por elas. Eu diria até que essa é uma das estruturas mais importantes até para os filhos amanhã depois não serem apenas grandes profissionais fora de casa, mas para poderem constituir suas famílias com uma saúde mental mais equilibrada. Então, realmente delegar, tirar o seu tempo e ter a condição de falar, talvez um dia, hoje eu não estou a fim de fazer almoço, eu não sei para comer fora, né? Se respeitar um pouquinho, porque vai ter aquele dia que você não vai estar com a mesma disposição. E se respeitar também no sentido de ver que o estresse do marido, do filho, todo mundo vem com aquela sobrecarga para dentro de casa. A pessoa também poder dialogar do que ela passou no cotidiano dela com a família, compartilhar isso com essa família. Agora, isso depende dela, né, da pessoa em si, seja homem ou mulher. E o que os outros podem fazer por ela? Porque também há a gente citou aí a telespectadora falando da questão do agradecimento, né? Às vezes um simples elogio, né, pode fazer muita diferença. O que eu sinto, assim, né, das mulheres que me escrevem, é que elas dizem que raramente alguém chega em casa e pergunta: e aí, mãe, como é que foi teu dia? Porque todo mundo já prejulga que já sabe como tem sido o dia da mãe. Então, perguntar, conversar, levar um mimozinho de vez em quando, ou até mesmo convidar a pessoa para fazer uma outra coisa, né? Hoje vamos pegar um cinema, vamos sair um pouquinho, trazer um pouquinho da sua rotina, incluir a pessoa, né? Enfim, compartilhar o cotidiano, não só dentro de casa, mas tirar essa pessoa de dentro de casa. Porque às vezes a pessoa ela também fica ali naquela pressão, ela também não percebe que ela está estressada. Então, compete à família que a ama, né, conseguir falar isso para ela e destravar a mãe de dentro de casa e ser um pouquinho para a vida aí. Ok, obrigada, Lígia. Eu que agradeço, uma ótima semana.